Mas de verdade Deus faz isso, né? Ele usa os fracassados também, usa os pequenos, derrotados e transforma em heróis, porque ele tem poder para isso, né? E aí, muito bom essa questão, né, de trazer como um Deus inevitável, com o entendimento de que a providência dele é inevitável, né? Ele vai prover, ele vai fazer, e a criação também. E aí, esse capítulo que a gente vai. Eu vou ser bem breve num capítulo da criação, para a gente poder cair na providência, porque a própria Bíblia ela já é. Ela não. As pessoas discutem bastante, né? Cientistas, intelectuais e tal, mas a própria Bíblia não se dispõe a explicar, né? A gente começa no princípio, Deus criou os céus e a terra, né? Então é uma soberania, um poder, uma tranquilidade, sabe? De não querer se explicar sendo criador, apenas é. E não tem esse problema com Deus. A gente gosta muito de se explicar, né? Pô, eu fiz isso, pô, cara, eu fiz essa parada aqui e tal. Faz parte da gente, também é legal, né? Mas esse Deus não se explica. E a gente poderia até trazer aí essa ideia do criacionismo, que é o que mais bate, né? Criacionismo, evolucionismo, né? Essa discussão que é tanto abordada, mas eu creio que não é agora assim, um tema importante a se trabalhar. Mas é bom, mas não acho que vai dar tempo, é bem profundo. Não condenando o evolucionismo, mas também hoje há pessoas que são criacionistas e entendem o evolucionismo de uma outra forma. É aquilo, né? A fé, para tudo tem que ter fé, né? Até a ciência tem que ter fé. O Darwin era um homem de fé, vamos dizer assim, né? Mas você tem que ter fé para crer, tanto no criacionismo quanto no evolucionismo, na ciência. Rafa, Porque tudo é muito solto, sabe? Não tem nada. Fala, Davi, pode falar. não, só queria destacar que, assim, hoje o conceito não é nem mais criacionismo versus evolucionismo, né? Hoje a gente tem uma discussão de fixismo, né, que é como se chama essa teoria bem antiga, né, de que tudo é fixo, né, nenhum ser evoluiu para outro, quanto evolucionismo, porque dentro dos criacionistas hoje já não há mais uma concordância assim plena de que todos são fixistas. Hoje já tem uma grande parte dos criacionistas que são evolucionistas e tem várias teorias, inclusive, mas basicamente essas duas são as mais importantes. Então, assim, eu acho que realmente o Rafael está muito certo. A gente pode ficar aqui por horas discutindo teorias, né? Que a gente não vai chegar a conclusão nenhuma, porque não há conclusão. E É. realmente tem temas mais relevantes a se tratar, né? Parte do que a gente vem discutindo desde o Hora Jovem do ano passado, né? Quando a gente tratou de temas da cultura popular, é que tem coisas realmente relevantes para a gente trazer na prática. E algumas discussões, muitas vezes teóricas, de coisas que não são nem plausíveis de achar uma solução realmente, perde esse tempo com isso e esquece das coisas práticas, né? Que são realmente relevantes. Roberta disse que nunca entendeu esse negócio de criacionismo com evolucionismo. É assim, são assuntos complexos de verdade, e é muito bom aprender, buscar, né? Eu também eu sou só um observador, gente. Eu tô observando, lendo, aprendendo, e realmente há complexidade nas coisas, né? E, realmente não é um assunto para a gente ficar aqui, vai ficar muito tempo. E aí, são só duas sessões no capítulo da criação, né? A gente tem aí o primeiro falando que no princípio aprove a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, visíveis ou invisíveis. Eu acho que vale a pena colocar aqui, a gente tem aí Gênesis 1, coloquei os versículos aqui, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Atos 17, 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Ele trazendo a ideia de que esse Deus que é tão poderoso, fez tudo isso, Senhor do céu e da terra, ele não habita, né? Ele habita em nós. Mas eu acho que cabe aqui a gente falar sobre a questão dos dias, né? Quando fala aqui, no espaço de 6 dias foram criados. Há muitas discussões, há muitos pensamentos, mas um pensamento que abordam bastante a questão das eras, de que Deus criou o mundo, né, através de eras. Né? Então,
essa era, Deus fez uma coisa, e na outra era. E aí no hebraico você vai ver a palavra Yom, eu coloquei até aqui, né? Yom, Yo, não sei como se fala exatamente em hebraico, mas representa dia. E esse dia, ele de verdade, ele é representado como 24 horas. E quando se tem um número definido, né? Então a exposição é de dias mesmo, de 24 horas. Então, não criou Deus no sexto dia, né? No quinto dia criou Deus. Então, a original ali, o hebraico, né? Yom, ele representa dias de 24 horas. Então, qual é a nossa crença? Primeiramente, que Deus ele cria as coisas e ele não está preocupado, porque ele usa exatamente da nossa fé, né? Nossa mente limitada. Ele usa a nossa fé para que venhamos a crer nele e não provas absolutas ou, né, sei lá. Porque mesmo o coração tão pecaminoso do homem, mesmo com provas tão claras, né? Você vê que Salomão viu o divino, né? Foi dotado de sabedoria, viu tanta coisa magnífica de Deus e no fim, em alguns aspectos, ele se corrompeu, né? Falhou. Então, olhar para com esse entendimento de que Deus ele não está preocupado em nos trazer uma abordagem de quem ele é como criador, de como ele criou exatamente, mas que ele é o criador, né? E a nossa fé olha para ele, cara, é isso, criou os céus e a terra. E cabe a gente buscar, aprender, sim, é muito bom flertar e caminhar com a ciência, com a filosofia. Isso faz parte, no próprio seminário, né? O pastor bem falou na EBD, né? No seminário já começa com filosofia. O seminarista Jefferson Fraga lá, nosso diácono, tá lendo Fédon e tal, tá lendo uma loucura, né? E assim, isso faz parte, caminhar e aprender isso. É bom ter essa curiosidade. Mas realmente, esse Deus, ele criou, né? E toda a nossa identidade, né? Nossas expressões digitais, todo o nosso corpo, tudo que a gente mente, pensamentos, nosso organismo, é tão complexo, mas é prova de que há um Criador, né, de verdade. E ali, em Hebreus 1:2 diz, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, né? Hebreus ali começa falando, né, naquele tempo, falava pelos profetas e tal, e aí trazendo a ideia de Cristo ser o herdeiro de tudo, mas por quem também fez o mundo, né? Jesus ali junto com a Trindade, criando o mundo. Então, é essa ideia, né? Aprove a Deus criar, né? Aprove a Deus criar e uma imensidão de coisas que não temos como entender ou buscar. Deus não nos dá uma lanterna, é um túnel escuro, né? A gente não tem, Deus não dá uma lanterna e entra aí que vocês vão entender, vão buscar e vão enxergar, não. Muitas das vezes estaremos cegos que veem, né? Vamos dizer assim, que vemos pela fé. E não vamos entender muitas coisas. E isso é válido, cabe dentro de nós, porque na própria ciência tudo vai se mudando, se modificando, e aquilo que era não é mais, e tentam entender. Então esse Deus, ele criou, né? O homem, tudo que nele há, a humanidade, o mundo, as coisas visíveis e invisíveis, né? E aí ele fez. E a seção 2 diz, depois de haver feito as criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais e doutores de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados a liberdade da sua própria vontade, que era mutável. Então, Deus criou homem e mulher, né? Macho e fêmea os criou, e dotou de inteligência, retidão, santidade, né? Foi feita a própria imagem de Deus, e tendo a lei escrita em seus corações, porque quando diz, não, Deus também diz, não comerás dessa árvore, né? Conhecimento do bem e do mal, é uma lei, é uma ordem, né? E o poder de cumpri-la, mas também com a possibilidade de transgredi-la, porque o homem tinha a sua própria, a liberdade da sua vontade, né? Ele tinha ali, vamos dizer, o livre-arbítrio. Mas ele era mutável, ele tinha essa vontade, mas era mutável. O homem nunca, eu creio que nunca foi imutável, né? Aquela coisa aquela complexidade de não entender o antes, mas podemos pensar.
E além dessa escrita em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. O interessante que é a ciência do bem e do mal, né? Tinha alguma coisa do bem que também não era para eles saberem, né? Vamos dizer assim, né? É interessante. Enquanto obedecerem a este preceito, foram felizes. Enquanto obedeceram este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas, né? Então a gente pode ver aí que quando o homem desobedece a Deus e cai ali na criação, né, na caminhada com Deus, ele perde essa ideia de ser feliz com comunhão com Deus, né? Ele perde esse relacionamento porque o pecado separa o homem de Deus. É a questão da dança que a gente tem falado, né? Ele deixa de dançar com Deus. Ele já não caminha mais à tardezinha, encontra com Deus e fala como foi o dia, né? Os nomes que deram aos animais. ele vai num caminho distante, porque ele teve liberdade. Quando Deus criou o homem, ele deu liberdade ao homem para escolher e decidir. E o homem, ele escolheu, né? E caiu. E aí veio a queda humana. E a partir disso, é bem legal pensar que, né, a eternidade é algo complexo, né? E a gente está num tempo, dentro de um tempo. A gente não consegue entender o que Deus faz no sentido de, poxa, tem uma explicação, né? A doida da Sarah Shiva, né? Fala que tem uma linha da eternidade aqui e de repente, em algum momento, essa linha joga uma outra linha, que é o plano da Terra, né? Tentando explicar assim uma coisa, mas a verdade é que Deus ele não vai no futuro, ele não volta ao passado. Engraçado que eu tô com a camisa do De Volta para o Futuro aqui. Mas ele não faz uma viagem no tempo, né? Deus ele é eterno. Enquanto o tempo é aqui, o tempo está, afinal de contas, ele criou o tempo, né? Como ele é o criador. Então Deus é importante pensar também que Deus não foi criado, né? O Caio Fábio fala isso, né? Deus não existe, ele é, né? Deus não foi um Deus criado, ele sempre foi, né? Eu sou o grande eu sou. E a partir disso ele é um Deus que cria e pode criar, né? Nós criamos sempre a partir de uma inteligência que alguém nos dá, né? Deus nos dá algum aprendizado, né? O Pedro está tocando teclado, ele está aprendendo e vai criar alguma coisa no teclado, ele vai pegar alguma música, porque alguém ensinou a ele, mas Deus não foi ensinado, Deus não foi criado, ele simplesmente é Deus e criou. E aí esse mistério maravilhoso dessa criação, né? E aí, vocês querem comentar alguma coisa, perguntar sobre a criação? Então, Eu garanto que vou responder. A Laila, copo lindo desse. eu acho interessante que o Barth, quando ele é um teólogo que se destacou muito ali no século XX, né, ele combateu duas coisas principalmente, né, na época dele, um fundamentalismo exagerado, né, e o liberalismo teológico, né. E ele coloca dentro dessa luta contra essas duas distorções sobre Deus e sobre a teologia, ele coloca que os dois caem no erro da racionalização, né. Por um lado, o liberalismo ele se apega tanto à racionalidade humana que ele busca tornar Deus racionalizável igual nós pensamos, né? Então ele busca se adaptar a ideologias humanas e ao mesmo tempo o fundamentalismo buscava racionalizar Deus, né? Diante de um evolucionismo surgindo, diante de ideologias humanas surgindo, eles tentavam tornar Deus algo racionalizável e criavam teorias absurdas, né? Então é isso, a gente não tem que racionalizar Deus, nem que tem que se adaptar à racionalidade humana, porque o evangelho se presume que é loucura, né? Eu gosto muito de 1 Coríntios, quando Paulo traz em 2 ou 3 capítulos diretamente assim, que nós pregamos uma loucura para esse mundo. A gente não está pregando nada normal para esse mundo, porque a sabedoria humana, na verdade, é loucura, mas como a maioria das pessoas tem sabedoria humana, o evangelho é loucura para essas pessoas. Então, nada vai poder entrar na cabeça das pessoas, porque nós somos limitados, né? Então, a gente tem que se apegar realmente à certeza da fé, né? De que Deus criou tudo e que a gente nunca vai saber como Ele criou exatamente, porque é muito complexo. E até o argumento, né, de muito tempo dos fixistas era que a Bíblia não parece trazer um processo de evolução, não entrando muito nessa discussão que é muito grande, mas eu acho muito interessante ao mesmo tempo a defesa dos evolucionistas que se Deus explicasse um processo de evolução para povos na época da Bíblia,
Esses povos não entenderiam. Né? A Bíblia, em certos modos, parece estar tratando a Terra como se fosse plana, porque na perspectiva daquelas pessoas, de uma falta de conhecimento, era impossível você trazer algo científico, porque a Bíblia não se propõe a isso. O ponto central é esse, a Bíblia não se propõe a ser científica, ela propõe a passar uma mensagem. E Deus passou a mensagem que ele queria, que ele criou a natureza. Essa é a mensagem que ele queria passar. Como ele fez isso é algo muito complexo e a gente nunca vai entender até que ele nos explique diretamente. Né? Essa parada. A Roberta perguntou aí. Caraca, eu tô tentando ler o versículo aqui, mas tá travando. A Roberta perguntou sobre a questão do. Ó, o Paulinho chegou. Sobre a questão aí dessas eras serem da questão de dispensacionalismo, né? Você fala em questão de escatologia, né? A forma como vai acontecer, como tem acontecido as coisas, né? É isso que você tá falando? Ah, sim. É. Meu filho, gente, chegou. Como as coisas acontecem, né? Fala mais, pode falar, Roberta. Quer falar no áudio? Não, eu fiquei na dúvida porque esses dias, um tempo atrás, eu estava debatendo com a pessoa da minha igreja, né, que é batista, e eles não são aliancistas, né? Eles são isso. Aí meu pastor explicou por que ele cria nisso. E aí ele falou dessas questões das eras. Aí eu falei, será que tem a ver com criacionismo? Porque ele foi falando que separava tudo por era. Por exemplo, a era de Noé, aí a aliança que Deus tinha com Noé era uma, a aliança que Deus tinha com Davi era outra. E aí eu falei assim, gente, será que tem a ver também com criacionismo? Cada era, eu fiquei confusa, porque é o mesmo termo, né? Eu falei, não custa perguntar. Eu não sei se tem nada a ver, mas eu falei assim, ele explicou dessa forma, eu falei, de repente tem alguma coisa a ver, né? Deixa eu trancar aqui, peraí. Senão meu filhão vai entrar direto. Nós somos aliancistas, né? A questão de aliança do pacto das obras, né? E aliança da graça, a graça de Deus, né? E essas eras aí, eu acho que pode ter a ver, sim, pode ter a ver. Não vou saber explicar exatamente qual é o entendimento dele, mas eu sou aliancista, né? Não tem, eu creio na aliança da graça e somente nela. Não tem essa questão de uma dispensação para Noé. Não sou muito nessa vibe, não. É, assim, no caso dessas eras, eu acho que realmente o termo era aí é o mesmo termo, mas quando se trata de era em criacionismo é outra coisa. É mais complexo ainda, né? Vai ter essa discussão dos dias, que tem pessoas que acreditam que são eras, né? Então é muito complexo, mas no caso não seria mais a mesma coisa, não Ah, independe de você acreditar uma coisa da outra, entendeu? entendi. É verdade, faz sentido. A era aí é aquela coisa mesmo de era. Não no sentido de o tempo de Noé, dispensacionalismo, mas eu não, a gente é aliancista, cara. Eu não acredito nessa coisa de várias dispensações e todo um processo, né? Porque aí a gente entraria na questão do. Acho que até a questão do pacto das obras, né? Até o pacto das obras ali foi graça, né? Foi graça de Deus. Então a aliança mesmo é a graça. De certo Tudo de modo, bom. entra na providência, né? Entra no que a gente vai tratar agora, né? Que eu acho até interessante, né? Às vezes a gente até fala do pacto das obras e da graça, mas é sempre bom ressaltar até o Berkoff, né? Ele fala disso na sistemática dele, né? Não pode esquecer que é tudo por graça, que às vezes a gente tem uma visão de que até Jesus vir, as pessoas eram salvas por obras, né? E que depois começou por graça, mas não. Sempre foi por graça, né? O pacto das obras era só um pacto que tendia ao fracasso para atender ao fracasso. Esse era o sentido do pacto das obras. Que nós fracassássemos nele para que Jesus cumprisse ele, né, quando viesse. Para mostrar que nós não éramos capazes de nos salvar, como nós presumíamos ser quando abandonamos a Deus, e que Jesus ele foi capaz de cumprir, ele pagou algo que ele não deveria pagar. Né? Então, até nisso é muito belo, porque os dois pactos, na verdade, é uma coisa só. Né? É a amostra da nossa incapacidade e a amostra de quanto Jesus era capaz e quanto ele nos amou por pagar por algo que nós fizemos e não ele. É isso Gente, eu aí. queria. Ui, desculpa. Pode falar, pode. Não, é porque eu iria entrar em outro assunto, assim, né? Porque assim, eu sei que esse assunto é Tá complexo, travando. mas. Tá travando? Ah, tá. Eu sei que esse assunto é meio complexo, mas eu gostaria, tipo assim, do que a gente poderia responder se alguém perguntasse isso? Porque vocês falaram da questão de Deus criar tudo. E o mal? Se tudo é criado por Deus, quem criou o mal e quem criou o pecado?
como é que a gente poderia responder isso de uma maneira que eu sei que a Bíblia não dá, né? Mas como a gente poderia responder isso? Então, Rafa, tu tá Tá mudo. desligado. A gente pode responder da mesma forma que os reformadores respondem, né? Cara, Deus não é autor do pecado, não é autor do mal, né? A gente vai trabalhar isso aqui na providência. E os decretos de Deus também foram dessa forma, né? Mas a pergunta é: Deus criou o mal ou foi autor do mal? Tem uma diferença, eu acho, né? Não sei, mas eu penso que pode haver uma diferença. Há essa vertente de pensamento, né? Deus criou o mal e Deus não é autor. Lá em acho que é Isaías, né, que fala que eu criei o mal e tudo mais, né? Então, assim, Deus não é autor do pecado nem autor do mal. Esse é o mesmo caminho, a Teodiceia é o nome disso. É, isso aí, calamidade de pecado. O texto lá de Isaías vai falar sobre isso mesmo. Vamos explicar isso, né? Mas é um caminho também complexo de entender. Porque acho que foi o José Bessa que falou isso, quem criou a serpente, né? Aí, quem criou, aí fala, foi o diabo, vamos, quem criou o diabo? Aí foi Deus, tá, o diabo é mau, aí fica aquela pergunta, né? Esse mesmo caminho de escuridão sem lanternas. Então, eu acho que o ponto, né, pelo menos assim, tem muitas teorias sobre isso, realmente é um assunto bem complexo, mas eu comecei a me apegar muito na ideia de que tem algumas pessoas que defendem, né, que algumas linhas teológicas eu acho que é a maneira mais comum de você se pensar, né, que é o mal, né, a possibilidade do mal surge a partir da possibilidade de liberdade, né, porque se Deus não desse liberdade aos seres, todos seriam que nem ele, todos seriam santos, não existiria mal. Deus quis criar seres com liberdade. Querendo criar seres com liberdade, ele deu possibilidade de mal. Mas ele não é o autor do mal, porque ele em nenhum momento falou para essas pessoas praticarem o mal. Pelo contrário, ele sempre falou para essas pessoas dependerem dele, porque enquanto dependesse dele, não existiria mal. O mal surge no momento que você nega a Deus. No momento que o primeiro ser negou a Deus, esse ser se torna o oposto de Deus, e tudo que não é santo é injusto, tudo que não é justo é injusto, né? Então, É, tudo que não é então, Deus é mal. Então essa seria a ideia, né? Ele, de certo modo ele cria o mal, porque criando a liberdade ele cria a possibilidade de mal. Mas ele não é autor porque ele não obrigou ninguém a praticar o mal, pelo contrário, ele sempre mostrou o caminho de não praticar o mal. E a confissão de fé realmente ela destaca isso na última semana, né? No capítulo 3. No capítulo 5 ela ressalta de novo: Deus não é o autor do mal e ele não pode conviver com o pecado. Deus não poderia fazer parte da vontade de Deus, assim, do plano de Deus, é conviver com o pecado. Ele não convive com o pecado. Ele não tem relação nenhuma. A relação do pecado é a não relação com Deus. Né? O pecado só existe com aquele que não tem relação com Deus. Então é isso. Ele cria o pecado ao nos dá liberdade, mas ele não é autor porque ele nunca quis isso e nunca nos obrigou a fazer isso. é isso aí, Davi, muito bom. Teodiceia. É muito complexo mesmo, gente. O Berkhoff também fala na teologia sistemática a questão do infra e do supra-lapsarianismo, né? Que é como se Deus ele escolheu antes da queda, né, a salvação, né, pelos os eleitos, planejou, ou que Deus planejou depois da queda, né? E aí a gente entra nessa mesma vibe da questão cronológica da eternidade de Deus, porque Deus não pode, a gente não consegue entender Deus de uma forma cronológica, né? Então vão discutir o Berkhoff. O Beto tá pedindo o site da Victor. Cara, Cuidado para você. é tanta coisa que eu já vi que eu já nem lembro de tudo que parte, cara. Às vezes eu penso que eu tô indo na linha de um autor e depois que eu vejo é a linha de outro, então assim, é muita Cuidado que viagem. Eu no momento não lembro onde que eu tinha visto isso. Mas, cara, se eu não me engano, tinha algo do Rodrigo Silva falando sobre isso, mas eu não lembro se foi somente ele. Na época, teve uma época que eu fiquei muito pirado com isso mesmo, comecei a pesquisar muito sobre isso. Eu acho que eu li alguma coisa. O John Piper tem um livro muito interessante, né? Eu até acho que mencionei ele, né? Semana passada. Eu esqueci o nome de novo do livro, inclusive, né?
Mas ele fala, né, ele planejou todos para salvação, alguma coisa assim, depois eu boto aqui no chat quando eu ver aqui. Tu falou semana passada isso mesmo. Isso, né? Ele fala sobre as duas vontades de Deus, eu acho muito interessante, é um livro bem pequeno, assim, muito pequeno mesmo, que eu li em um dia, então é bem interessante essa ideia, né? De que tem uma vontade de Deus determinadora e tem uma outra permissiva, né? Por mais que Deus queira que nós façamos algo, ele não nos obriga a isso, né? Dando liberdade, ele permite que o mal aconteça, permite que ações que não se agrada aconteçam. Foi até aquele papo, né, que a gente teve na EBD sobre... Como é que era que estavam defendendo sobre o Sansão, né? Que aquele irmão lá tava falando que ele André, era... o Que ele André, era... O André tava falando que ele era fã de Sansão, que Sansão estava certo no pecado, mas não pode, né? A gente não pode dizer que Sansão estava certo no pecado porque por meio do pecado dele Deus conseguiu atingir os filisteus. Pelo contrário, Deus, e aí, eu acho que eu já mencionei isso até outros dois horas jovens aqui, mas menciono de novo que é muito bom. O Agostinho fala, né, que o mal a gente cria e Deus é tão gracioso que ele pega esse mal e consegue transformar em coisas boas, né? Então, Deus não está pegando as coisas mais e criando essas coisas mais para produzir efeitos maus e a partir disso fazer algo bom, não. As coisas mais nós criamos, os seres criam a partir da negação de Deus. O que Deus faz é ser gracioso o suficiente para impedir que esse mal só tenha efeitos ruins e acaba trazendo alguma coisa boa a partir desse mal. Que é o caso do pecado, né? Deus não queria que nós pecássemos, mas pecando, ele consegue trazer algo bom desse pecado, que é a ideia de salvação, que é a ideia da graça. Essa maneira maravilhosa dele trazer uma providência para a nossa salvação, né? Então, ele não Ô, queria Davi, isso. foi mal. Pode falar. Não, eu queria só entender o termo liberdade que você fala. É muito Já complexo. que a gente não acredita Então, em livre-arbítrio. nós reformados acreditamos no livre-arbítrio pré-pecado, né? A gente acredita que antes do pecado o ser humano tinha livre-arbítrio. A partir do pecado, a gente não pode dizer que tem livre-arbítrio, porque a gente é movido pelo pecado, né? Então, de certo modo, a gente sempre vai tender ao mal. Então, o ser humano pós-pecado não tem livre-arbítrio porque quem nos direciona ao nosso coração é o mal. Mas antes a gente tinha. A gente tinha livre-arbítrio. Deus nos dá. Hoje a gente diz, os reformados acreditam numa liberdade de agência, né? Livre agência. A gente tem livre agência, mas sempre tendendo ao mal. Né? Essa é a diferença dos dois. o Felipe falou que Sansão cometeu tudo. Da questão do livre-arbítrio, é algo que a gente até bateu na escola dominical um tempo atrás, né? O pastor falou disso. Às vezes a gente confunde a soberania de Deus, a questão de Deus é soberano, mas também tem o pastor sempre fala, né? Que Deus não vai fazer aquilo que nós temos que fazer. Só que assim, eu entendi da seguinte forma do livre-arbítrio. É como se nós perdemos o livre-arbítrio das coisas que não estão na nossa capacidade. Nós temos só aquilo que tem na nossa capacidade humana. Se eu quiser, por exemplo, ir para Niterói agora, eu posso escolher ir de ônibus, ir de carro, ir correndo, atravessar a ponte de Niterói nadando, porque não é minha natureza. Agora, eu não vou conseguir ir voando daqui para lá, porque isso aí já foge da minha natureza humana. Como o pecado, por exemplo. Eu não vou escolher parar de pecar, porque já foge da minha natureza. Amar alguém. Eu não vou conseguir amar uma pessoa, porque já foge da minha natureza. Então, eu acredito que o arbítrio está naquilo que o homem consegue controlar. Aí sim, a gente tem um livre-arbítrio. Vou fazer uma prova, eu posso colar ou não. Eu posso colar numa prova, posso fazer a prova sem colar ou colando. Agora, eu não posso fechar o olho e a prova vai escrever sozinha para mim. Então, eu acredito que a gente tem naquilo que o homem tem capacidade de domínio. Quando perde o domínio, já era. Quem dera que fechasse o olho e fizesse a prova, cara. Pô. Mas, Felipe, eu tenho uma dúvida também. Por exemplo, eu sempre tive a concepção de livre-arbítrio assim, de livre agência, na verdade, que é o que eu mais creio. Que, por exemplo, se eu chegar aqui agora e matar uma pessoa, isso foi algo que a Roberta quis fazer, porque a minha natureza é pecaminosa. Eu matei, não tem como culpar Deus. Mas se eu fizer algo bom, é até comum a gente falar, ai, graças a Deus, glória a Deus. Então, se eu fizer alguma coisa boa, chegar agora a ajudar uma pessoa, isso é proveniente do Espírito Santo que trabalhou em mim para que eu faça coisas boas. Só que até eu lembro do tio Nico falando, Nicodemos falando, e a questão de escolher uma gravata azul ou uma gravata rosa? E se eu escolher azul, então quer dizer que eu tenho livre-arbítrio. Vamos supor, eu escolhi azul, eu escolhi. Mas isso foge da soberania de Deus? Ele já sabia que eu escolhi azul? Já sabia. Então, de alguma forma ou de outra, a gente tem um falso livre-arbítrio. Porque tudo que você acha que a gente escolhe, tipo, eu escolher colar numa prova ou não, Deus já sabe há muito tempo.
Então, na minha concepção, que eu bato assim, tipo, converso, né, na minha igreja, que eu não consigo entender essa teoria do livre-arbítrio, sendo que eu não consigo achar que eu tenho. Porque se Deus tá me olhando, sabe, tudo que eu vou fazer, cada passo que eu vou dar, eu não tenho livre-arbítrio, porque ele já sabe antes. Então, assim, eu não consigo muito entender isso. Por que as pessoas continuam batendo de frente, tipo, não, Roberta, você pode fazer escolha. Então, você escolhe sair de casa e dirigir bêbada. E é isso, você escolheu. Tá, ok, mas Deus já sabia que eu ia fazer isso? Já. Então, a gente Ele volta. já sabia? Então, eu acho que até o próprio Nicodemos, assim, eu já tinha visto esse vídeo que ele fala da gravata. Se você pesquisar, tem um outro vídeo que ele está dando, acho que um aluno no seminário. Ele explica um conceito que é muito importante, que às vezes a gente tem que a gente olha de alguma perspectiva ou de outra e esquece que é um paradoxo. E isso, inclusive na teologia reformada, é visto como paradoxo, que é a liberdade humana e soberania de Deus. Isso é inexplicável até hoje e nunca vai ser explicado, porque realmente é um paradoxo. Porque ao mesmo tempo, a gente não acredita em livre-arbítrio pós-pecado, a gente acredita em livre-agência, né? Esse é o termo reformado, né, para como a gente acredita. Mas a gente não pode dizer que tudo foi feito por Deus porque ele tem plena presciência disso, porque senão Deus se torna sádico e Deus se torna autor do pecado, né? Porque se você falar, não, eu não tive liberdade nisso, então o cara não é culpado por matar alguém, entendeu? O cara não é culpado por fazer nada. É muito complexo, realmente é um paradoxo, não tem resposta. E talvez eu acho que o grande ponto, né, que a gente trouxe na questão da criação, que a gente vai ter que trazer aqui de novo cara, tem coisas que a gente só tem que viver. O Caio Fábio, né, a gente às vezes menciona aqui, que não é tão bom mencionar, mas ele fala, né, cara, só viva. Não fica, às vezes a gente fica procurando muita resposta em coisas que não vamos achar, é só viva. Viva acreditando em Deus, vivendo plenamente, tendo fé, e as coisas vão acontecer do jeito que for para acontecer. A gente sabe que Deus é justo, a gente sabe que Ele é soberano e vai acontecer da melhor forma possível, é isso. Roberto, a gente volta como o Davi bem falou, a gente volta para a soberania de Deus e responsabilidade humana. A providência, aqui o capítulo da providência, a primeira sessão fala assim, Deus o grande criador de todas as coisas, ele segundo a sua infalível presciência, livre e imutável conselho da sua própria vontade, e para louvor da sua glória, poder, justiça, bondade, misericórdia, ele sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então, é uma afirmação forte, mas é uma afirmação dentro desse mesmo esquema, né? A questão da gravata, a questão de você, caramba, eu fiz isso e Deus me, sei lá, ordenou fazer, né? Que você se questiona isso. Mas a verdade é que nós temos essa livre agência numa forma que não conseguimos entender. Deus está presente de tudo. Ali em Mateus 10, 29, vai falar assim, não se vendem 2 passarinhos por um centil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Então, assim, Deus, ele é soberano, e nós somos seres dependentes dele. Nós não somos marionetes. É esse o entendimento que nós devemos ter. Ele sustenta essas coisas por causa da soberania dele. E isso se chama providência. Ele poderia ser um Deus, tem a ideia do relógio lá, né? O cara que cria o relógio, dá a corda, né, e solta, né? Deixa o relógio lá e abandona. Como se Deus criasse a humanidade e deixasse ao seu bel prazer, como a gente falou na questão do mal, né? Até o mal estava ali, o homem escolheu pecar. Mas Deus, na sua providência, ele está regendo todas as coisas, governando, sustentando, né? E quando uma criança morre atropelada, Deus é soberano ali. Quando uma criança é salva de um atropelamento, já viu aqueles vídeos bem impactantes, que a criança tá lá, o carro vai passar, o cara puxa por um fio assim, por um triz, a criança não morre? Deus é soberano, ele rege todas essas coisas, desde da menor até a maior. E isso a gente não vai conseguir entender, não vai. Se a gente ficar achando que é marionete, a gente vai esperar que ele faça com que nós venhamos a ter atitude, somos marionetes dele, ele que vai fazer eu fazer isso. Não, eu tenho uma livre agência que eu não entendo, mas eu sinto.
Eu sinto que eu botei hoje, quis botar a camisa de Volta para o Futuro, né? Eu vejo, isso é notável. Eu fiz isso, mas Deus é soberano nisso. Deus é soberano. E no fim das contas eu vou ver que até nisso ele foi soberano. A gente estudou a teoria do caos no ano passado, né? Um pouco da teoria do caos, que você sai de casa e aí você esqueceu a carteira. Você volta para pegar a carteira. Aí você não pegou um ônibus que você ia pegar. Aí você volta e pega outro ônibus. Aí depois você descobre que esse ônibus foi assaltado, sei lá, explodiu, né? E tudo mais. Você, caramba, cara, se eu não tivesse esquecido a carteira, eu estaria nesse ônibus, né? Então são essas coisas pequenas que acontecem. Eu ia pegar o ônibus do assalto 174. Ah, é. A Leti ia pegar esse ônibus e não pegou, né? E aí o ônibus foi assaltado, teve aquela questão toda. Acho que a Leti pegasse, ela ia bater papo com o cara lá, o cara ia ficar mais tranquilo. Ia mesmo. Não ia acontecer nada. Eu corri muito, muito. Eu vi o ônibus lá embaixo, chegando. Quando eu cheguei no ponto, antes dele chegar, quando ele passou por mim, eu dei a mão para ele parar, ele foi direto, o ônibus. Eu não peguei o ônibus. Aí depois peguei o outro que vinha atrás e fui para a escola. Passei por ele, depois dele ter ainda parado lá no Parque Lage, onde foi o assalto. O esquema lá, né? O assassinato, tudo, o sequestro. E aí, essa providência é isso, né? Então, Rafa, por exemplo... Ah, sim, acho que eu entendi. Foi meio solto isso aí. Mas tudo bem. Deixa eu te falar uma coisa também que eu tenho uma dúvida. Por exemplo, quando meu pastor falou, eu usei essa teoria sua e falei pro meu pastor, até estava falando sobre a questão de bondade de Deus, e esse mal que eu falei, mal de calamidade, que estava até falando, então Deus permitiu que o Osama Bin Laden acabasse com aquelas torres gêmeas cheias de pessoa, aquela coisa que tem gente que fala não. Aí meu pastor até falou na época assim, Roberta, mas se você tivesse entrado no ônibus e tivesse sido assaltada, Deus ia deixar de ser bom ou ia ser mal, porque não tipo assim, não aconteceu isso? Porque às vezes a gente associa assim, caraca, eu não peguei o ônibus, que bacana, Deus me protegeu, mas se não tivesse, e se você tivesse sido assaltado, ia mudar alguma coisa no quesito Deus? Não ia. Tipo assim, na concepção dele, que eu fiquei até, a gente às vezes dá a entender como se, tipo assim, ufa, Deus me livrou, cara. Não, isso daí que eu ia falar também. Eu ia, se eu pegasse o ônibus, também estava nisso, nessa providência de Deus. Exato, Deus ia ser bom e ia ser soberano de qualquer forma. Sabe, tipo, ele ia ser bom, porque nos planos de Deus tinha que acontecer aquilo na sua vida. E não ia mudar a bondade de Deus, porque Deus é bondoso em tudo que faz. Então, assim, na época ele falou pra mim, Roberta, às vezes a gente associa muito as coisas que aconteceram com a nossa vida boa como se Deus fosse bom. Mas se acontecer algo ruim, Deus continua sendo bom. Porque Deus é bondade. Então, assim, ele não é mal. Então, assim, eu acho bacana que a gente tem às vezes, assim, perceber, só um complemento que eu falei aqui, pra gente sempre associar isso, que mesmo que eu for assaltado aqui agora, acontecer algo ruim, todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Então vai ser bom de qualquer forma, mesmo que eu não entenda. É isso aí. Então, tem até dentro de uma linha mais moderada, vamos dizer assim, quanto à soberania de Deus, tem-se uma teoria, e da qual tem muita proximidade, eu concordo muito, né? De que Deus Deus interfere na humanidade para que o plano de salvação dele seja completo, né? Então, a gente acredita que sim, Deus interfere nessa realidade, Deus interfere nas nossas vidas particulares, para que por meio disso ele complete seu plano de salvação e salvar quem ele quer salvar, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu não acredito que, assim, é muito complicado falar que eu não acredito que Deus se intromete em tudo, mas é meio que isso, porque se Deus se intrometer em tudo, e volto a falar, é algo muito delicado, essa linha que a gente não consegue não deixar de ultrapassar de um lado ou de outro, porque se Deus se interfere em tudo, ele é um sádico. Se Deus não interfere em tudo, ele parece não ser soberano. É algo complicado, mas não pode ser nenhum dos extremos, e é algo inexplicável no meio disso tudo, porque ele não pode ser sádico, ele não pode também ser fraco, ele tem que estar em tudo, né? Então, é complexo, mas eu prefiro acreditar que Deus, de algum modo, interfere da maneira melhor para que nós sejamos salvos, que todos aqueles que Ele quer que sejam salvos nessa realidade. Exatamente. Se ele fosse, cara, se ele fosse esse dono, esse cara que criou o relógio,
deu corda e soltasse, de verdade, não haveria nem livramentos, não haveria bondade, não haveria... É como se tirasse o Espírito Santo, né, e não houvesse providência. Então, se não houvesse providência, as coisas estariam bem piores, gente. Estaríamos realmente ferrados, de verdade, né? Mas a providência é justamente para isso. E na seção 2 ele fala que, em relação à presciência ao decreto de Deus, que é a causa primária. Todas as coisas acontecem imutável, infalivelmente. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza de suas causas secundárias, necessárias, livres ou contingentemente. Então, até nisso, Deus ele é soberano. Seus decretos eles são a causa primária. Mas as causas secundárias estão aí, né? E Deus é soberano nisso. Jeremias 32. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas obras, né? Um pouco ali de retribuição, né? Mas é uma forma de providência de Deus. Então, a 3, colando aí a seção 3, na sua providência ordinária, Deus emprega meios, todavia, ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio. Então, é meio complicado, mas Deus ele faz o que ele quer, o que ele apraz, ele é soberano, né? Então, ele nas coisas ordinárias, ele faz o possível e o impossível. Eu saio para trabalhar e volto e não sou morto, nem assaltado, porque na providência de Deus, na sua soberania, aprove a ele que não acontecesse isso comigo. Hoje eu nunca mais fui assaltado, mas quando eu era adolescente, mais jovem, eu era assaltado quase todo dia. Fazendo uma piadinha que podia acontecer o ladrão chegar, não, você de novo? Não vou te assaltar hoje não. Chega, já te assaltei 2 vezes essa semana. Eu era bastante assaltado, né? E dentro dessa coisa ordinária, do simples, da vida, do cotidiano, Deus ele faz, ele atua, né? Ele é soberano nisso, né? Ele usa meios aqui, ele emprega meios, todavia. Mas ele também ele faz, independente dos meios, ele também pode fazer algo, né? Ele falou o que para Lázaro? Simplesmente ordenou. Ele não fez que alguém fosse lá e tivesse algum meio, não. Lázaro tinha uma doença, descobriram que Lázaro tinha uma doença, que ele ficava 2 dias dormindo e parecia que estava morto. Não, ele simplesmente falou, né? Tira tua pedra aí, bora, levanta. Talita cumi, ele fala para a menina, né? Levanta e anda, né? E ele simplesmente faz o sobrenatural, o milagre acontece, porque ele é soberano. E nessas coisas ordinárias e nas coisas extraordinárias, ele é soberano. E a providência dele faz com que essas coisas acontecessem, né? Se não houvesse providência, se ele não fosse esse Deus, se ele fosse esse Deus que dá a corda ao relógio e solta, não haveria curas, milagres, não haveria ressurreições, não haveria nada, né? Sem a providência de Deus em nossas vidas, até para as coisas mais, né? Seríamos um mundo louco, lá como está lá em Juízes, como começa, né? Cada um tomava conta de si mesmo, fazia o que bem queria. Pessoal, fala aí, tem mais gente para falar aí, ó, Gabi. Só falar uma questão aí da soberania, né? E também, querendo ou não, entra a responsabilidade humana nesse quesito, que acredito que seja um exemplo que demonstre, né, de certa forma, é Jonas, né? Querendo ou não, Deus manda ele ir para Nínive e tal, ele recusa, mas Deus usa meios ali para que depois ele faça o que Deus ordenou, né, de início. Então, acredito que a soberania de Deus, ela é assim, né? Às vezes a gente vai de contra com algumas coisas, mas no final a gente vai retornar para o mesmo lugar que Deus queria que a gente tivesse. Então, acredito muito que a soberania de Deus é isso. A gente pode até escolher, talvez, uma direção contrária ao que Deus mandou. Mas, de qualquer forma, a gente vai chegar no objetivo que ele queria. Vai ser mais doloroso? Vai. Mas a gente vai chegar no mesmo objetivo. E foi o que aconteceu com Jonas mesmo, é isso aí. Até um exemplo de que não existe o livre-arbítrio, né? Nesse sentido.
depois da queda humana. Né? Como a gente falou aqui, conversamos aqui, antes da queda havia o livre-arbítrio, e agora vamos lá, ele vai fazer o que ele quer, cara, não tem para onde correr. A gente tem que ficar feliz que tá nessa dança. E tudo que ele provê é graça, tudo que ele provê como a Roberta falou, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, esses homens que foram mortos em nome de Cristo, né, Davi, a gente falando sobre Marte, esses homens que foram crucificados, né, tem aí na tradição da história, alguns até falaram, o que vocês estão preocupados? O cara estava pronto para ser queimado vivo, né? E por que vocês estão preocupados? Logo, logo eu vou cear com o meu Senhor, né? Tipo, eles estão tranquilos, porque eles estão dentro dessa dança, eles estão dentro desse plano de Deus. Eu sou do Senhor. Então, a providência dele vai me matar, vai me tirar da morte, vai me livrar, vai me salvar, vai me guiar para um caminho, vai me tirar desse caminho. A providência dele é linda, porque eu estou dentro desse plano, eu estou com ele, né? E a tristeza é não estar, o inferno é não estar em Cristo. E quando a gente enxerga isso, a providência dele faz com que nós nos arrependamos e venhamos a crer, né? Regenera o nosso coração. Nós olhamos para esse Deus e, cara, eu tô aí, eu tô nesse plano, eu tô nessa rocha firme, que é Cristo. E aí a gente segue. A seção 4 vai falar a onipotência, a sabedoria inescrutável, a infinita bondade de Deus. Esses caras têm muito, eles falam muito bonito, cara. De tal maneira se manifestam na sua providência. Então, sabedoria, onipotência, bondade, né? O Roberto, você falou aí, né? Deus é bom, né? A infinita bondade de Deus de tal maneira se manifesta na sua providência, que esta até se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. E isto não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que para os seus próprios e santos desígnios, sabe poderosamente limita, regula e governa em uma múltipla dispensação, mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo não pode ser o autor do pecado e nem pode aprová-lo. Né? Então, mais uma vez aí, né, Davi, falando, como a gente falou, o tempo inteiro eles falando que Deus ele não aprova e ele não é autor do pecado, né? Não entendemos essas situações? Não entendemos, mas ele não é. A providência dele é através da sua onipotência, sua sabedoria. É uma sabedoria inescrutável, ela é imensurável. A sabedoria de Deus é loucura porque você não consegue mesmo entender. Isso é infinita bondade. Né? Então, ele faz tudo através da sua infinita bondade e justiça também, né? Talvez não tenham colocado aqui, né? Mas justiça também. Ele é perfeito. E aí, como fala aqui da primeira queda, aí que entra... É interessante o que a gente falou, né? Sobre esse infralapsarianismo e o supralapsarianismo. Porque ele fala da primeira queda e essa ideia de que não existe... não tem como a gente... definir, né, vendo nesse campo mesmo, tudo que foi antes, sabe? Mas Deus escolheu como que foi, né? Antes da queda, Deus fez foi cronológico, o homem caiu, né? A confissão toda ela é infra-lapsariana, né? Mas muitos reformados também pensam assim, mas o Davi, o Berkoff, na teologia sistemática, ele é mais fiel a isso. Ele fala, Deus ele é eterno, ele é atemporal. Então, essa cronologia que nós colocamos, Deus escolheu antes da queda, o homem, na sua providência, ele escolheu antes da queda, ele escolheu depois. Cara, é 1000 vezes melhor. Eu falo muito isso, o pessoal fica, mas tu tá em cima do muro, né? Lula Bolsonaro, tá em cima do muro. Calma, gente. Cara, é melhor ficar em cima do muro, sabe? Porque em relação a Deus e alguns mistérios dele, realmente nós não vamos ter uma conclusão. Como é que eu vou tentar entender aquilo que está escuro antes, sabe? Antes da formação de tudo. Oi? E outra, né? Eu acho inclusive, eu acho essa discussão meio maluca, né? Porque, cara, quando a gente presume que Deus é eterno, não há antes e depois, né?
Tem esse ponto. Não existe antes e depois para Deus. Às vezes a gente pensa na lógica humana, não. Deus fez isso antes, Deus fez isso depois. Não existe. Deus faz tudo no mesmo momento porque ele é eterno. E até por isso que ele não é compreensível. O Francis Chan, que é um pastor norte-americano, ele tem uma ilustração que é simples e é muito boa daí de pensar nisso. A nossa mente seria como um copo de café, né? E Deus seria equivalente, o conhecimento de Deus seria equivalente a toda a água do universo, né? Ou seja, é uma água que vai se renovando, tem o ciclo da água sempre lá, é infinita, e nós só sabemos o que há, nosso conhecimento equivale ao máximo a um copinho de café. Então a gente nunca vai conseguir compreender Deus, porque é um conhecimento tão grande, que nós nunca vamos conseguir entender. É como se o Rafael pegasse agora o Paulinho lá, e desse uma equação do segundo grau para o Paulinho e tentasse explicar para o Paulinho uma equação do segundo grau. Ele nunca vai entender com a claridade dele. É impossível, independente do que o Rafael use, o meio que o Rafael usar, ele não vai entender uma equação de segundo grau com, sei lá, quantos anos de Paulinho tem 3 anos, né? 2 anos. 2 anos, então. Vai fazer. É impossível alguém de 2 anos Se a uma equação de Peppa segundo grau. explicar, ele vai entender. Não vai, pior que não vai. A Zate é boba, cara. A Peppa Pig ele só aprendeu a fazer. Mas é verdade, Davi. É isso aí. É muito mais gostoso olhar para Deus, sabe? E ver realmente esse poder dele, essa soberania e tudo mais. É isso aí. O eterno precisa de uma eternidade para conhecê-lo. Deus não tem como. Ele é eterno, cara. Igual, não, mas Deus foi. A presciência dele fez ele viu que no futuro eu ia aceitar Cristo, sabe? Assim, a gente entende que é uma ignorância e tudo mais, um caminho, né? Mas quando a gente olha o poder de Deus, a gente consegue entender isso, né? Ele é totalmente perfeito, né? Ele faz isso. O gostoso é desfrutar, né? O 5 e o 6 vai falar um pouco sobre isso. Eu vou tentar ser breve aqui, tá quase acabando, cada hora. Mas Deus, ele usa coisas, sabe? É meio que acontece lá em Romanos 1. Ele entrega os homens aos seus próprios pecados, mas ele deixa também que os seus filhos, na providência dele, para que o mal, é como se fosse o mal para o bem, né? Como se fosse assim, o mal para o bem. Deus, ele permite que nós na nossa livre agência, viemos a pecar, tomamos decisões erradas, falhamos, ferimos alguém, sabe? Ferimos que eu tô falando, não é agressão somente, não. Você fere alguém, magoa alguém, sabe? Deus permite que isso aconteça e que nós venhamos colher as consequências, porque ele usa, como se fosse do mal para o bem, para que a gente venha aprender, sabe? Sofrimento, dor, isso é providência de Deus. Ele dentro disso, tudo que acontece conosco, culpa é nossa, sabe? É por causa da queda que a gente está sofrendo. É por causa da queda que há crimes, morte, guerras, né? A própria criação de Deus, ela anseia, ela fica, sabe? Os animais, a natureza, sabe? Tudo sendo destruído. Isso é culpa nossa. Isso é culpa nossa. E aí a gente aprende com os nossos erros, né? A gente aprende. Só que nós aprendemos desse Deus, ele nos deixa, o Calvino fala, tu me esmagas, mas importas que seja tu, né? Tu acaba comigo, mas o bom é que é o Senhor que está me fazendo esse mal, vamos dizer assim, é o Senhor que está me deixando fazer sofrer, porque eu tenho algum aprendizado, porque eu tenho um ensinamento, porque eu tenho alguma experiência. Quantas mulheres têm experiências aí de dor, de sofrimento e acolhem outras, né? Quantos homens também, usuários de droga, que Deus deixa passar por muitas coisas e hoje são uma bênção, ajudam outras pessoas, entendeu? Mas só que também tem o que acontece em Romanos 1 também, né? Deixa os homens, a providência de Deus deixa os homens, então beleza. Qual é o castigo? Podemos falar bem isso. Qual é o castigo, né? Entregar um homem a si mesmo. Vai lá, agora é com você. O castigo que eu dou ao Pedro, quando ele erra, faz alguma coisa aqui, ou alguma correção, sei lá, uma semana sem celular, sabe? Ou então, olha só, você fez isso errado, vamos sentar aqui, vamos conversar, tudo mais, tudo a correção, é porque eu sou pai, porque eu me preocupo.
Então eu não deixo o Pedro solto. Ele erra, falha e eu não ensino, não corrijo. Pelo contrário, eu sou pai. Deus faz isso, ele corrige quem ele ama. Mas agora, quando ele entrega o homem aos seus próprios pecados, deixa, então, parceiro, aí, coitado desse homem, porque pior castigo é Deus de entregar o homem a si mesmo e aos seus próprios pecados, né? Sem controle, totalmente desorganizado, né? Deus ele permite o mal para que a igreja cresça também, né? Deus permite que uma igreja perca um pastor para que haja crescimento nessa igreja, para que essa igreja aprenda a entender que a unidade é por causa de Cristo, não por causa de um homem. Apesar de que, muitas das vezes, um pastor, um líder pode ser uma bênção de verdade para a igreja, claro, mas Deus tira, ou Deus faz, Deus permite que aconteça algumas coisas para que a igreja aprenda, para que a igreja cresça, para que a igreja caminhe também, dependendo de Cristo, na aflição, e para que lá na frente fale, ó, Deus fez isso, nós aconteceu isso na nossa igreja, mas nós estamos aqui, estamos firmes, perseverando no Senhor. Deus deu renovo, veio outro pastor, veio outro líder, e caminhamos, veio outras vidas, sabe? Então, o mal, o sofrimento que acontece conosco, Deus sempre está. Eu entendo que Deus sempre dá um ensinamento, Deus sempre dá um aprendizado, né? Roberta, você falou uma coisa aí, eu pensei, não sei se você está pensando ainda. Então, uma vez, Rafa, é exatamente esse ponto. Eu ficava muito me questionando, né? Porque o pessoal do mundo, eles sempre questionam isso, né? Ah, mas que assim, o Jesus que é vendido no mundo não é o da Bíblia. Então, o Jesus de amor, essas curandeiro e tal. Então, a galera vem muito questionando. Ah, se Jesus é bom, se Deus é amor, por que ele permite que aconteçam aflições e coisas ruins com a gente? Porque é meio que lógico, né? De uma coisa tão boa que Deus é 100% bom, não tem como sair coisas ruins, né? Então as pessoas questionam por que ele permite que uma criança, como a Arlete falou, é abusada, porque de repente ele permite um atropelamento, e aí, ou até mesmo com os seus, né? Com a gente aqui da igreja, por que o crente então sofre? Que somos filhos de Deus. Por que o Rafa tem um câncer, uma doença? Por que Roberta vai ter isso? Por que Roberta, sabe? N coisas. E aí eu me questionei nessa época, eu falei, cara, verdade, vou pesquisar. E aí eu vi o vídeo do Hernandes Dias, e, tipo assim, a visão dele foi muito boa, foi, tipo, bem contra a sua visão. Mas ele até usou um tema bem bacana. Ele falou assim, olha, Deus permite que a gente sofra aflições para que a gente não se encha de soberba. É como se ele falasse assim, olha, eu sou o Criador, vocês são a criatura. Então, assim, vocês vão sofrer para mostrar a minha soberania. Eu sou o maior e todas as coisas é para manifestar a minha glória. Então, assim, a gente sofre o que a gente sofre para a gente não se encher de soberba, porque o nosso coração, ele é vaidoso. Então, a gente tende a ser vaidoso. Você imagina num mundo onde a gente não tenha sofrimento, sabe? Não aconteça nada com a gente não vai... E, assim, a realidade é, a gente busca mais a Deus quando a gente está sofrendo. Por incrível que pareça, nos momentos mais tristes da nossa vida, na maior solitude, é que a gente tem mais intimidade com Deus. Então, assim, é uma parada muito louca, né? A gente parava pra pensar, tipo, caraca, quando eu tô pior da minha vida, quando acontece alguma coisa, cara, é o momento que eu tenho mais intimidade com Deus. Então, assim, pra você ver que até isso ele foi grandioso. Talvez se a gente não sofresse, a gente estaria nem ligando pra ele, sabe? Tipo, dando-se. Então, assim, pra você ver o quanto ele é tão perfeito que até isso ele pensa. Então, assim, eu achei bacana essa visão dele também, de que a gente sofra mesmo pra que a gente não se engrandeça acima do que a gente reconheça que a gente é pequeno, sabe? Eu achei uma visão bacana. E fazendo um adendo, também tem essa questão de não só a questão do soberba, né? Mas a gente propagar o evangelho, porque Paulo mesmo ele fala que ele estava completando as aflições de Cristo. E ali ele não estava falando em questão de que Cristo fez foi incompleto, mas sim na questão de que o sofrimento dele estava fazendo propagar o evangelho, né? Então, é a mesma coisa. A vida de um cristão é baseada em propósitos. Então, nada do que a gente passa é à toa. Deus é soberano, ele sabe o porquê que a gente precisa passar por aquilo, né? Então, acredito que além dessa questão, né, de realmente fazer com que a gente não seja soberbo, tem essa questão também de fazer a gente propagar o evangelho. Até mesmo, vamos supor, você passou por uma situação e alguém, talvez, que não seja cristão, ou até mesmo seja, passou pela mesma coisa, sabe? E depois você consegue ajudar aquela pessoa, você consegue anunciar o evangelho e você fica, caramba, agora eu entendi por que eu passei por aquilo.
Então, seria também isso. Sim, é o que Paulo fala, né? O espinho na carne, né? Paulo tá ali e aí Deus fala, ele ora 3 vezes e tudo mais, e Deus fala, minha graça te basta, né? O poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, estamos totalmente dependentes do Senhor e o sofrimento é aprendizado, com certeza. O Jonathan Edwards, essa questão do mal, né, é muito complexa. Ele faz um tratado sobre o mal e é tão bonito o tratado porque ele exalta muito a Deus e vem falar mais ou menos isso aí, que a gente está falando mesmo, sabe? O mal para que a injustiça, para que conhecêssemos a justiça de Deus. Oi? Quem falou aí foi a Laila ou foi a Roberta? Eu não sei, por último, mas foi a Roberta. Hein? Eu fui abusada quando eu era pequena, quando eu era uma criança. E uma vez me perguntaram, eu sempre ajudei, ouvi as pessoas que falavam sobre isso, aí eu falava, não, eu também, e eu venci isso, muita coisa eu aprendi nesse caminho, entendendo o que aconteceu comigo depois de que eu lembrei, né, porque a criança, durante um tempo, aquilo é apagado na memória dela, e quando ela traz à tona de novo, é muito doloroso, tudo isso. E eu venci isso. Tem gatilhos, mas a gente precisa vencer os gatilhos mesmo, a gente tem que enfrentar. Mais uma vez, me perguntaram assim, né, indiretamente, aonde estava Deus quando aquilo aconteceu com você? E foi a mesma coisa que aconteceu com você quando alguém falou assim, como é que tanta coisa no mundo, né, acontece e Deus permite? Não sei o que, Deus não está vendo que tem gente passando fome, não sei o quê? Aí você foi buscar saber e tudo. E diante dessa pergunta, né, quando alguém me perguntou onde estava Deus quando isso aconteceu com você, eu lembrei e imaginei por que Deus permitiu, o que Deus pretendia, né? E aí foi a minha trajetória de vida inteira, entendendo tudo que Deus fez, para eu estar hoje aqui falando sobre isso, né? Para que eu entendesse o que aconteceu comigo, eu perdoasse aquela pessoa que fez isso comigo, de todo o meu coração. E quando essa pessoa perguntou isso, ela mesma respondeu, Deus estava lá quando isso aconteceu com você. E é isso. Rafa, eu acho que assim, não querendo ser o do contra aqui, eu realmente acho que realmente tudo isso está certo, mas eu acho que às vezes precisa pontuar algumas coisas porque alguns discursos podem com um pouco de tempo se tornar um pouco X. Eu tenho certo, eu acho que é sempre bom pontuar, assim, acrescentando isso tudo que foi dito, que é muito fácil falar disso também quando a gente está tratando de casos que deram certo, assim, deram, entre aspas, certo. Porque é muito difícil falar de um sofrimento que gera algum aprendizado. Por exemplo, vou dar um exemplo que acontece muito e que é impossível a gente tratar que houve um aprendizado. De uma menina que foi estuprada e logo após foi morta. Ela não aprendeu nada com aquilo, ela só sofreu. E eu não acho que Deus fez aquilo com ela para ela aprender alguma coisa. Você vai falar, não, mas algum parente aprendeu. É muito complexo a gente colocar essa responsabilidade em Deus, porque, volto a falar, a gente acaba tratando Deus como um sádico. Então, eu acho que tem algumas coisas que precisam ser pontuadas. O mal acontece, e o ser humano não gosta de ouvir isso, mas o mal acontece porque a gente merece. Todos nós merecemos, do bebê que nasceu hoje ao primeiro ser humano da Terra, todos nós merecemos, porque todos nós apegamos ao mal. Nós negamos a Deus, a negação de Deus é o mal, é inevitável isso. Então, se nós não queremos o bem, a gente quer o mal. Então, todos nós merecemos o mal. A ideia, talvez, a maior discussão seja porque o mal surgiu, como a gente até discutiu no começo, o mal surgiu porque alguém negou a Deus, né? Então, nós somos responsáveis. A partir disso, o efeito que esse mal pode causar realmente tem alguns pontos. Deus pode pegar esse mal e tratar em algo positivo, mas nem sempre ele vai fazer isso. Às vezes o mal só vai acontecer por mal mesmo, entendeu? Às vezes não vai gerar aprendizado, mas se gerar aprendizado, Deus está nesse aprendizado, entendeu? Deus não... eu vou dar muito mais minha opinião do que realmente responsabilizar todos os reformados pela minha opinião. Não é a opinião do Davi aqui. Eu não vejo Deus determinando, muitas vezes, na maioria das vezes, eu não vejo Deus determinando o mal. Eu vejo Deus pegando o efeito desse mal e tratando como bem.
O mal, a responsabilidade é daquilo. Ele nos entregou ao nosso próprio mal. Ele nos entregou a nós, governamos a nós mesmos, e isso presume mal. A partir disso, o que ele faz com isso, se ele gera efeitos positivos, é porque ele é muito gracioso. É porque ele realmente nos ama. Então, inclusive, uma visão parecida com o de Agostinho quanto a isso. E outra coisa também, quando a gente fala de sofrimento, né, de modo cristão, e aí a gente trata também dos mártires, tem outro ponto. Quando a gente traz uma mensagem que é subversiva, e o cristianismo é subversivo, o cristianismo é uma loucura, a gente está pregando algo que machuca as pessoas. O cristianismo machuca nosso ego. E machucando nosso ego, inevitavelmente vai trazer perseguição. Então a igreja sempre foi e sempre vai ser perseguida, porque a nossa mensagem é algo que não é bom para o ser humano. Não é bom para o ser humano que se acha tão autossuficiente ouvir que a gente precisa depender de Deus. Dependência não é o que a gente quer ser o próprio Deus, né? Inclusive o Keller tem um tratado muito bom sobre idolatria, né? Que a conclusão dele é: todos os nossos ídolos apontam para um mesmo Deus, que é o próprio. Todos nós temos um Deus, né? Nós mesmos somos nosso Deus. E Deus, quando nos salva de nós mesmos, é por isso, porque ele nos mostra que quando nós dependemos de nós mesmos, a gente vai fazer coisas erradas. Quando dependemos dele, a gente consegue realmente viver plenamente. Mas essa mensagem, até que o Espírito Santo nos ilumine com isso, é uma mensagem que nos machuca. É uma mensagem que vai gerar perseguição. Porque ninguém quer se achar limitado, ninguém quer se achar dependente de algo. Então, a nossa mensagem também gera sofrimento de algum modo. Porque pregando algo que é subversivo, vai gerar perseguição e vai gerar sofrimento, inevitavelmente. Mas é um sofrimento bom. É um sofrimento que realmente testemunha esse Deus. Então, sim, o sofrimento tem pontos positivos realmente, e por graça de Deus. Mas é só bom ressaltar isso, porque nem todo sofrimento vai trazer pontos positivos. E aí, se a gente coloca essa teologia, muitas vezes, eu não acho que foi feita aqui, mas eu acho que é sempre bom ressaltar, porque, como eu falei, é algo muito complexo, e quando a gente está tratando de um tema complexo, certas coisas, certo foco em alguma coisa, pode parecer que está falando outra, mas eu sei que não foi isso que foi dito, mas é bom pontuar. A culpa é nossa, é exatamente isso mesmo. O mal é culpa nossa. Se Deus como se fosse Deus não permitisse todo o mal que acontece, mesmo assim não seria culpa de Deus, né? Aquela questão, Deus, por que não fez nada, né? Cara, a culpa é nossa e ponto final. E o ladrão na cruz, ele só fez besteira, né? E vai entender isso também, né? Só fez besteira e foi salvo. Então, caraca, esse ladrão nem desceu da cruz para fazer algo de bom, alguma coisa, fazer parte do processo de santificação, ele só recebeu justificação, né? E você vai entender isso, é a soberania de Deus, né? É para mostrar, eu entendo que é para mostrar que, cara, a salvação é pela graça mesmo, esse cara não fez nada para ser salvo, ele simplesmente, aliás, ele fez, né? Ele pecou, e aí Jesus pagou o pecado dele, ele creu, é isso mesmo. E a providência de Deus é maravilhosa. Pô, dá vontade de falar, mas vamos terminar aqui a última sessão, que é maravilhosa, que fala como a providência de Deus se estende em geral a todos os crentes, também de um modo muito especial ele cuida da igreja e tudo dispõe a bem dela, né? O que a Roberta falou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus, ele olha... Eu tenho um salmo que ele fala, Deus contempla os homens maus e bons. Ele contempla, ele vê, ele na providência dele, ele cuida, no sol nasce para justos e para injustos, mas ele tem um cuidado especial com a sua igreja, assim, né? Dispõe o bem dela, ele faz algo, sim, com certeza. Ele cuidou de Paulo, ele cuidou de Pedro, ele cuidou dos cristãos, de toda a história, toda a perseguição que sofreram, da dor, né? Deus cuidou. Então, a providência dele, ele se estende para a igreja de uma forma especial, assim. Ele cuida de nós, ele cuida do povo dele. Não tem para onde correr. E essa é o maravilhoso de estar diante dessa providência. Tem um sacolão aqui na rua que o nome é Providência Divina. É o melhor sacolão do bairro, hein? Tem bastante coisa. Então, a providência ali tá... Mas é o que a gente aprende hoje, é isso. Nós vamos ser falhos, em muitos momentos não vamos entender nada. Vamos questionar Deus e as coisas vão acontecer, mas a providência dele está aí. Todas as coisas estão acontecendo e Deus tem sido soberano, Deus não tem abandonado a humanidade, né? Deus não nos deixou
a esmo. Ele tem um plano, ele tem todo um decreto, ele cuida. Nós não entendemos esse decreto muitas das vezes, não entendemos algumas coisas, mas nós cremos nesse Deus. E para concluir, por causa da hora, eu vou deixar 2 frases aqui, bem legal sobre a providência. Essas poesias anônimas, ou então com alguém que não é muito conhecido. Mas olha que legal, ó. O verdadeiro cristão não acredita em coincidência, mas sim em providência. Até a rimazinha. E a outra é: do dia de amanhã eu só sei de uma coisa: a providência divina se levantará mais cedo que o sol. Deus provê todas as coisas, Deus é soberano. Ele sustenta o universo, sustenta todos nós, ele rege, ele governa poderosamente. Quando acharam que Cristo seria um salvador, um senhor que ia dominar, tomar o poder, né? É ser um rei, se decepcionaram. Os próprios apóstolos estavam assim meio incrédulos, né? Pensando que, né, em alguns aspectos. Mas hoje a gente vê o quão ele é rei, né? O quanto ele é poderoso. Ele não poderia ser rei somente de um reino aqui na terra, né? Ele não poderia ser. Não dava para Deus ser rei da terra, governar o império. Ele é o rei do universo, ele é o senhor dos senhores, ele é muito mais poderoso do que qualquer coisa. E a providência de Deus faz com que a igreja, eu estava falando com um seminarista ontem, conhecido meu amigo da Preteriana mesmo, falando, eu trouxe essa ideia do Senhor dos Anéis, né? Eu falei, cara, o cara carregou o anel o tempo todo para destruir o anel. E no final, quem destruiu foi a providência, né? Mas você não está carregando um anel para destruir. Porque a caminhada dele está sendo difícil, né? Eu tô aqui, eu sou presbítero, mas eu leio, eu faço minhas coisas aqui. Um seminarista, existe muita dedicação. E o cara, além de seminarista, ele é um professor, tem a família dele, né? Então eu falei, cara, você está diante da providência de Deus. E você não está caminhando, carregando um anel para destruir. Pelo contrário, você está carregando a coroa da vida. Você está carregando a coroa da vida. E a providência de Deus vai fazer com que você caminhe, persevere, até chegar aquele grande dia, né, em que você vai deixar a coroa aos pés de Cristo. Vai estar com ela, mas vai, como se a gente faz aqui, deixa aos pés de Cristo, né? Nos rendemos a Ele, e glorificamos o nome dEle, e nos humilhamos, nos tornamos pequenos mesmo, diante dessa grandeza, dessa soberania. E agradecemos pela providência do Senhor, porque se não fosse a providência dele, se fosse somente o nosso livre-arbítrio, pecaríamos novamente, e a queda aconteceria através de qualquer um aqui. Nós pecaríamos e escolheríamos o mal, né? Porque, sei lá, porque é isso. Os decretos de Deus são assim. Amém?